Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. A vida é uma eternal e obscura busca, um desejo contínuo por uma coisa, absolutamente qualquer coisa. Viver implica procura, mais do que isso. Viver implica o não contentamento, a investigação constante de novas possibilidades, formas e caminhos. Sempre existe algo ainda escondido, capaz de ser trazido à luz e mudar tudo. A profundidade, portanto, faz toda a diferença. É ela que define o valor do dado, a credibilidade da afirmação e se vale a pena repassar o conteúdo. Num ambiente desses, o jornalismo cai muito bem. Ser jornalista é contar uma boa história mesmo quando a notícia é ruim. É ser permanentemente relevante, comunicando mesmo quando nada notório acontece e cavocando novidades no mais puro breu. Para o jornalista, inclusive a ausência de assunto é assunto. Sempre há algo novo a ser dito, analisado, repensado. Se a ânsia por informação não cessa, quem é o jornalista para cessar de informar? Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista para aprimorar a comunicação em todos os níveis da organização. E hoje vamos continuar falando sobre reportagem. No último programa, aprendemos os primeiros e importantes passos para a concepção de uma reportagem, desde o surgimento da pauta até os processos de produção que envolvem entrevistas, coletas de dados, pesquisas, contatos. Se essa etapa não for bem realizada, a chance de o seu material ficar incompleto e mal apurado é bem grande. Mas se tudo foi realizado de forma eficiente, agora só vai ser necessário ter uma boa noção de como montar adequadamente o material. Questões como: o que é importante se falar, qual é a sequência ideal para a matéria, qual o momento adequado de colocar o entrevistado A ou o entrevistado B, como resumir toda essa informação em um espaço tão curto de tempo, são perguntas que insistem em afetar diariamente a rotina do jornalista. Mas nada que o tempo e o costume não tornem esse um processo ainda mais simples. E simplicidade não está relacionado a uma baixa qualidade do material. É necessário se atentar para a fluidez da reportagem, levando sempre em considerações questões éticas e ideológicas defendidas pelo jornalismo e também pelo veículo ou organização que você está trabalhando. Na verdade, a entrevista funciona como um jogo de perguntas e respostas para que a gente tenha mais informações para poder construir a reportagem. Ela é a base, a entrevista é a base da reportagem. É através dela que se tira as informações das fontes, dos personagens, para que se construa a matéria pensada anteriormente pela pauta. Então, uma boa entrevista é a base também de uma boa reportagem, porque é lá que estão contidas as informações que se precisa para a construção do off. É fundamental, e isso parece óbvio, mas que o repórter, o editor, ouça a entrevista, ouça de uma forma aberta e sem emitir nenhum juízo de valor ou sem nenhum tipo de preconceito.
A partir disso, ele vai extrair informações importantes para a construção do off. Então, o primeiro ponto é a decupagem dessa entrevista. É o que se contém esta entrevista e o que vai ser usado e o que vai ser descartado. A partir disso, ele constrói um pré-texto, um texto, não é? Desenvolve logo em seguida a passagem dele e manda a reportagem por editor para que ela seja editada e construída. É na realidade, na circunstância concreta da vida, né, e da pauta, que você vai descobrir aquilo que pode iniciar a sua narrativa. E não esgotar a narrativa, mas ser aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que mais te tocou naquela situação. E isso aí, então, é uma decisão de autoria e de sensibilidade, e que não tem uma gramática ou um manual de redação. É a sua criação autoral que vai definir por onde começar. Para você fazer uma boa entrevista, você precisa primeiro conhecer o assunto e se conhecer e conhecer quem você entrevista. Muitas vezes as pessoas não levam em consideração o se conhecer. Vou dar um exemplo. Muitas vezes eu fico vermelho quando sou confrontado. Eu preciso saber disso, porque na entrevista o meu entrevistado vai me confrontar algumas vezes. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei como lidar com isso, como eu sair desta situação e como minimizar essa característica. Se eu conheço o meu entrevistado, eu também vou usar uma série de condições sobre ele. Vou saber como ele se comporta, vou saber quando ele foge da notícia ou quando ele está sendo pouco fiel à questão. Como eu conhecer o fato não significa que eu vou saber mais ou igual ao meu entrevistado. Conhecer o fato significa que eu vou ter subsídio para ouvi-lo melhor e assim formular as perguntas. Há 20 anos eu estou aqui na TV Globo cobrindo a mesma área, que é essa área policial. O caso que mais marcou, eu acho que é um caso que é discutido até hoje nas salas de aula, para quem faz jornalismo, o famoso caso, entre aspas, caso da escola base. Essa matéria teve muita repercussão, só relembrando o caso, em 94, 6 pessoas, 4 donas de uma escola chamada Escola Base e mais um casal que era pai de um aluno, foram acusados pelas mães de 2 alunos da escola de terem praticado violência sexual ou assédio sexual. Fui à delegacia, tive contato com as mães, com os delegados, com as pessoas que estavam sendo acusadas, tinham 2 detidas lá. O delegado recebeu um laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo atestando que uma das crianças tinha ferimentos compatíveis com uma violência sexual. A partir daí a gente fez a reportagem, ela teve muita repercussão, a imprensa toda começou a acompanhar. No final de um tempo se constatou que a acusação feita pelas mães daquelas crianças que se diziam vítimas da violência, pelo delegado do caso, pelo promotor e pelo juiz e pela própria imprensa, né, da qual eu fazia parte, tinha feito a primeira reportagem, aquelas informações, aquela denúncia em tese não era verdadeira. Infelizmente, aquelas pessoas foram sacrificadas do ponto de vista da opinião pública, mas para o jornalista serviu de lição. Então você tem que checar a exaustão, todas as informações, desconfiar de um policial, desconfiar de um promotor, de um juiz, de laudos do Instituto Médico Legal. Tem que dar mais um passo à frente e gastar bastante sola de sapato para ter absoluta certeza de que aquilo que eu vou colocar no ar realmente é aquilo, é bem próximo da verdade e eu quero a verdade. A reportagem deve oferecer logo no início suas principais informações. Para preencher o chamado lead, é preciso responder 6 perguntas-chave. O que, quem, como, quando, onde e por quê. O texto de uma reportagem jornalística é escrito por ordem de relevância das suas informações. É a técnica da pirâmide invertida, pois tudo o que há de mais importante na notícia se encontra no topo, ou seja, no início da reportagem. Principalmente hoje, numa sociedade globalizada, uma sociedade da informação, em que as pessoas elas não têm tempo para digerir as informações, elas não têm muito tempo para gastar para se informar, então é necessário que no título, no subtítulo, e especialmente no primeiro ou nos primeiros parágrafos de uma reportagem, que é o que nós chamamos lead, a informação principal esteja toda compactada, esteja entregue de maneira assim, simples,
objetiva e direta. O lead, na verdade, é interessante a gente pensar um pouquinho como ele surgiu. Ele surgiu nos Estados Unidos durante ainda várias áreas a serem conquistadas. Então, os jornalistas saíam e tinham dificuldade muitas vezes porque o telégrafo falhava ou era cortado por índios, não é? E a partir disso, eles perceberam que eles tinham que mandar o que era mais importante primeiro, porque vai que cai o telégrafo, vai que alguém mata o mensageiro. Precisava chegar a esse primeiro bloco. Então, é nesse primeiro bloco que estão as informações, né? A partir daí veio o lead, que é esse conjunto de informações fundamentais para a construção da reportagem, não é? Para que se consiga contar uma história, para que se consiga reportar um fato. Não é? Então, um lead está lá com as principais perguntas: quem, quando, onde, como, porquê e quais as consequências disso. Isso é fundamental em qualquer mídia. Não é? Nenhuma mídia pode abrir mão de ter um lead. Ele pode vir de várias formas. Ele pode, por exemplo, na internet, o lead se constrói no título, no subtítulo, na foto e no primeiro parágrafo. No jornal está todo contido no primeiro parágrafo. Na televisão ele está na cabeça e também logo no começo da matéria. E parte dele ainda está na passagem. Então, assim, não se abre mão do lead, ele está sempre lá. Em uma reportagem em vídeo, além de um bom texto, é preciso ter boas imagens. Isso porque existe o que chamamos de off, que é a narração de um texto com a voz do repórter. Ela deve combinar com o que está sendo mostrado, mas sem necessariamente descrever tudo o que está aparecendo. Agora, por exemplo, eu posso comentar sobre o aumento do preço do pão de padaria mostrando imagens do pão sendo feito. Eu não preciso descrever esse processo porque ele já está sendo mostrado. Da mesma forma que, enquanto eu estiver falando sobre o pão, não devem aparecer imagens de outra coisa, como um bolo. Além disso, muitas vezes a reportagem conta com a aparição do repórter no vídeo, a chamada passagem. Ela serve para destacar alguma informação, dar mais humanidade à história ou simplesmente falar alguma coisa que não poderia ser ilustrada com imagens. Este é um exemplo de passagem. Se esta fosse uma reportagem, eu estaria segurando um microfone, falando um texto previamente decorado e olhando diretamente para a lente da câmera, para assim passar as informações para o meu telespectador. Para tentar inibir a ação dos criminosos. O carro já foi roubado mais de 12 vezes e em nenhuma delas a polícia conseguiu chegar a tempo. As câmeras de segurança do bar foram instaladas há 2 anos. Uma alternativa para tentar... A passagem é não é só a nossa assinatura, mas ela é também um complemento daquilo que você não consegue mostrar com imagens. A passagem você tem que é o momento em que você está se mostrando para o telespectador, onde você tem que passar sua credibilidade como jornalista, onde você tem que impostar a sua voz, onde você tem que dar um ponto alto na matéria com a sua participação. Aqui a gente praticamente trabalha junto com o editor, então é sempre trabalho de equipe, então tem um editor, né, e ele pega esse material que vem da rua, ele faz toda a decupagem, vai transcrever as entrevistas, vai montar um pré-roteiro. Nesse pré-roteiro eu também participo, às vezes eu gravo a passagem, então eu mesmo monto a passagem na rua, no momento que eu acho importante, aviso o editor, passo o texto da passagem por e-mail, ou de repente ele tem uma sacada melhor que a minha, o mais interessante, ó, dá para puxar, fazer uma passagem já que você está nesse local, para chamar a entrevista que está contando isso. Eu procuro participar efetivamente de todo o trabalho. Da captação, que esse é meu papel, né, das entrevistas e tal, junto com o cinegrafista, e também do texto final. Não é uma questão formal, não é uma questão estético-formal, de você chegar e dizer assim, bom, agora eu vou fazer
uma reportagem, vou escrever um texto que é inspirado no fulano ou no Beltrano. Eu vou montar a minha reportagem assim ou assado, de acordo com o escritor X ou Y. Isso é artificial. E o jornalista e o escritor e o poeta, eles se encontram na poética humana. O escritor transcende essa poética humana para o seu imaginário, para o imaginário das pessoas. O jornalista traz essa poética humana para um texto referencial, um texto que tem a referência da realidade, não do imaginário, não da invenção. Depois de coletadas todas as informações, começa a etapa de edição da reportagem. O repórter precisa escrever seu texto, adicionar os dados coletados e selecionar os melhores trechos das entrevistas. As reportagens para televisão e rádio necessitam ainda do trabalho de um editor para finalizar o material. Com o roteiro em mãos, ele monta a matéria adicionando as imagens gravadas, no caso da videoreportagem, ou então utilizando efeitos sonoros para a reportagem em áudio. A linha editorial, na verdade, é o enfoque que a televisão tem sobre determinados assuntos, não é? Eu posso ter um enfoque político, a minha linha editorial é ligada à política. Então, quase todas as minhas matérias vai ter um viés político. Não, o meu enfoque é social. Então, quase todas as minhas matérias vão ter um viés social. Para que todos façam os jornais ou construam as reportagens, eles precisam ter parâmetros. Então, a linha editorial é o parâmetro na qual todos seguem para que se tenha uma homogeneização dos produtos a serem produzidos. Quais são os benefícios? Os benefícios a população sabe exatamente o que esperar daquele veículo, porque conhece a linha editorial, porque sabe que eles vão seguir sempre aqueles parâmetros. Qual é o benefício para a empresa? Para a empresa todos que entrarem vão saber como agir diante de um fato. Não é? Então, assim, ele é benéfico para todo mundo. Quanto mais se segue uma linha editorial, ou quanto mais ela for clara, melhor, tanto para quem assiste, quanto para quem produz. Nós temos aumentado o número de retransmissoras, tanto de rádio como de TV, tá? Por todo o continente da América do Sul e fora da América do Sul também. Nós temos aumentado o número de portais, de sites da internet que trazem informações da igreja. E as editoras, tradicionalmente, também têm aumentado o número de produções, absorvido mais jornalistas para aumentar o número de publicações. Tá? Só que o que mais é interessante é que a Igreja Adventista, o jornalismo na Igreja Adventista cresceu não só porque os profissionais de jornalismo e a estrutura aumentou, mas porque a própria Igreja Adventista, como instituição, ela tem crescido. Nós somos aí cerca de 17 milhões de membros em todo o mundo. E esses membros pertencem a uma mesma comunidade, uma comunidade global, que está presente em mais de 100 países no mundo. Esses membros precisam de informação. Uma coisa muito importante do jornalismo adventista é que ele é um instrumento essencial para fortalecer o senso de identidade, de missão e de coletividade da Igreja Adventista em todo o mundo. Uma reportagem tem como objetivo ser o mais imparcial possível. Já na prática, isso quase nunca acontece. Eu não acredito na imparcialidade. A gente já discutiu isso muito em faculdade, foi tema de palestras, mas para mim não existe imparcialidade. Por quê? Porque cada um tem uma bagagem de conhecimento. Então, cada um vai colocar na reportagem, na matéria que escreve, a impressão que tem sobre o assunto. Por exemplo, vamos fazer uma reportagem sobre o Dia das Mães. Se você der para um homem escrever, vai sair de um jeito. Se você der para uma mulher que é mãe, vai sair de outro jeito. Por quê? Porque é a bagagem, é o conhecimento, é a experiência que a pessoa tem. Então, imparcialidade não existe. O que existe, na minha opinião, é a preocupação em apresentar as várias versões do mesmo fato, para que a pessoa em casa, então, possa se decidir sobre qual versão é a melhor. Imparcialidade é fruto dessa mentalidade do objetivismo e do controle objetivo sobre o mundo, né? Como a relação é intersubjetiva e não objetiva, na maior parte dos casos, justamente porque
não há a relação sujeito-sujeito. O uso narrativo da terceira pessoa que narra a notícia, né, que narra a informação jornalística, já mostra essa falência, né, porque há uma encenação de terceira pessoa, mas a narrativa é uma primeira pessoa autoritária. Então, se você mostrar as duas versões, eu acho que as matérias saem, a imparcialidade absoluta talvez não exista, mas nessa área de polícia você tem que ser o mais isento possível, porque qualquer deslize você acaba com a vida das pessoas. A imparcialidade é importante, mas eu quero chegar na verdade, talvez antes de ser imparcial, entendeu? Não sei se é meio contraditório, meio confuso, mas é isso que eu busco. Quando um veículo de comunicação assume um projeto, uma linha editorial, falando de maneira assim abstrata, ele está assumindo uma visão parcial da realidade, um recorte da realidade. Esse tipo de parcialidade não me preocupa, porque é um tipo de parcialidade assumida, é transparente, ela é admitida. Cada vez mais as pessoas estão buscando informações, conhecimento, mas não notícias comuns. Elas querem algo novo, algo verdadeiro. E isso nós temos. A Igreja Adventista possui muitas pautas que estão apenas esperando para serem escritas, produzidas e gravadas por grandes repórteres, para assim espalhar as nossas boas novas para o mundo. E ferramentas não faltam para que essa mensagem seja levada a inúmeras pessoas. A internet, com as suas infinitas possibilidades para a utilização de múltiplas plataformas, multiplica a chance de alcançar diversos usuários de forma muitas vezes imprevisível. Pode ser que você consiga 15 visualizações, mas pode acontecer também de seu material ter um alcance tão grande que em alguns casos pode ser maior do que a capacidade de uma rádio ou TV. A internet atinge um público muito mais abrangente e em diferentes lugares do planeta. Mas para que isso seja possível, é necessário se atentar para uma questão bem importante: a linguagem utilizada. Há vários assuntos que a gente pode trabalhar e a gente pode apresentar para os outros veículos para que a sociedade, de uma forma geral, saiba o que a igreja está fazendo e que a igreja está preocupada não só em evangelizar, mas preocupada com o dia a dia das pessoas, com o estilo de vida, com a forma como elas estão se relacionando, né, com as preocupações delas. Quando as pessoas acompanham as nossas reportagens, os nossos programas jornalísticos e percebem que nós estamos realmente preocupados em informá-las de uma maneira adequada, já é um passo muito importante para que as portas se abram, para elas acompanharem as demais programações que não são jornalísticas, mas que são evangelísticas. Então, isso é uma grande oportunidade para a gente evangelizar através do jornalismo. O jornalista que trabalha em algum veículo de comunicação que não esteja alinhado com a nossa confissão religiosa, o dever do jornalista não é com o patronato, não é com o empresário que paga o seu salário. O dever do jornalista é com o regime democrático. O dever do jornalista é para com a liberdade civil. Em última instância, o patrão do jornalista é o contribuinte, é o cidadão. Okay? No jornalismo adventista acontece algo semelhante, só que a responsabilidade, na minha visão, é muito maior. Quem paga o salário do jornalista adventista não é o pastor, o presidente da associação, o presidente da união ou o presidente da divisão da conferência geral. É o próprio Deus. É o próprio Deus que deu a mensagem e a convocação, ide e pregai a mensagem do Evangelho. Então, existe aí um senso de responsabilidade e de missão que ultrapassa o dever do jornalista com a democracia e com sua sociedade. O dever do jornalista é para com Deus e para com seu próximo, é para com a humanidade como um todo. Ele precisa levar essa mensagem de verdade, de esclarecimento para toda a população. Eu acredito que pessoas podem ter a vida transformada. Elas vão, com certeza, elas podem olhar a vida de maneira diferente. Elas vão encarar a vida agora, quem sabe, com mais motivação, com esperança, com mais incentivo para seguir adiante. Então, o jornalista que conta boas histórias, ele sempre vai encontrar corações férteis para que essas histórias possam ali germinar e dar muitos frutos. Já não faz sentido dizer que a profissão do repórter é todo dia novidade. Todo dia uma grande quantidade de novas histórias para se contar. Os tempos têm sido outros, com dias que se amontoam e fatos que já não surpreendem. Mais do mesmo.
diariamente as tragédias de sempre. Acordar com terremotos, almoçar com atentados, jantar com a inflação. Cada dia um novo velho desastre. Sempre fomos bons contadores de histórias, mas nos últimos tempos parece que a própria história está nos pregando uma peça. Precisamos urgentemente de novidade. Belas histórias contadas com o vigor e o rigor que merecem. Em breve, porém, as narrativas todas se renovarão porque os fatos serão outros. Os dias serão mais claros, felizes e memoráveis. Não haverá mais a mesmice sofrida que vivenciamos hoje, o amanhecer e adormecer com a infelicidade. Viveremos sem más notícias, sem poréns, letras miúdas nem asteriscos. Cada dia será um novo dia, aproveitado sem conta-gotas e sem o medo do amanhã. E todos os dias serão um só. A dor terá sido apenas uma lembrança, uma pauta que esfriou.